Saúde os amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para o culto desta noite, escolhi o texto de Mateus capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 17, que diz assim: Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. O sermão de hoje tem como tema Jesus na minha casa. Ao adentrar a casa de Pedro, certamente atendendo a um convite que lhe foi feito, Jesus usou aquela residência pelas horas que ali passou para realizar uma série de milagres naquela casa e, a partir dela, receber muitos necessitados e socorrer a todos com seu divino poder. A partir daquele dia, a casa de Pedro se transformou numa casa de bênção. Eu chamo a atenção aqui, irmãos, para 5 coisas nesta leitura, na leitura desse texto que nós acabamos de fazer. Primeiro, Jesus sabe do que você precisa. Na casa de Pedro, viu a necessidade da sua sogra. Verso 14, assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Então ela estava doente e Jesus Cristo logo percebeu, porque ele conhece a necessidade de cada um de nós. O mesmo ocorre em outras casas. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, 42 e depois outros versos que nós vamos citar aqui. Capítulo 8 de Lucas, a partir do verso 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à beira da morte. Então aqui nós temos Jairo convidando Jesus a ir até sua casa, porque havia ali uma necessidade que ele cria que só Jesus poderia resolver. A sua filhinha amada de 12 anos estava adoentada. Versos 49 ao 51. Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo: Não temas, crê somente, e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai da menina. Versículos 54 a 56. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou: Menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. Jairo estava com a filha adoentada e convidou Jesus até sua casa para suprir uma necessidade. E Jesus Cristo atendeu o convite de Jairo e foi até a sua casa. Mas antes de chegar lá, alguém chegou e disse para Jairo que não deveria mais incomodar o mestre, porque a menina tinha morrido. Então Jesus disse para aquele pai: Não temas, apenas creia. Não temas, creia somente. E assim foi o que aconteceu, amados irmãos. Aquele homem confiou no Senhor e foi para sua casa, na esperança, juntamente com Jesus, na esperança de que a sua filha fosse curada por Jesus Cristo. E ao chegar àquela casa, tomou a menina pela mão e a curou. É assim que Jesus Cristo faz, quando ele tem o privilégio de estar numa casa onde a pessoa confia nele e acredita que ele tem o poder para fazer. O outro texto, irmãos, é o capítulo 19 de Lucas. É a história que os irmãos conhecem. Trata-se da experiência de conversão de Zaqueu.
de 1 a 10, mas eu quero chamar a atenção para o versículo 5, quando diz: quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em sua casa. Então ele recebeu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 9 e 10, disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. Ele ouvira falar muito bem de Jesus, mas estava impossibilitado por várias razões que os irmãos bem conhecem. Mas ele não sabia que, enquanto ele pensava no seu coração ter um encontro com Jesus, Jesus já havia planejado hospedar na casa de Zaqueu. E naquele dia Jesus disse para ele: Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. E com muita alegria Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Zaqueu não tinha necessidade de nada, irmãos, porque ele tinha tudo, ele era rico. Mas havia uma coisa que ele não tinha. E naquele dia Jesus foi dar a ele o que ele não tinha. Ele não tinha perdão para os seus pecados e ele não tinha alegria de ser um homem salvo. E naquele dia, ele e a sua casa conheceram a salvação, presente de Deus para ele e para a sua família. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, irmãos. Ao ver a necessidade, Jesus Cristo providencia o socorro. Veja o versículo 15 do texto lido. Ele tomou-a pela mão e a febre a deixou. Jesus curou naquele dia a sogra de Pedro. O Evangelho de João, no capítulo 2, vai nos mostrar Jesus nas bodas de Caná. Ele foi convidado, juntamente com seus discípulos, para estar naquela festa. E numa determinada altura da festa, olha, diz assim o texto, lendo o texto, né? 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento e, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E agora olha só o milagre que Jesus Cristo faz. Quando ele está presente numa casa, milagres acontecem. Versículo 6, perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então disse: tirai agora um pouco e levai aos responsáveis. Tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse foi o primeiro milagre, irmãos. Foi o primeiro milagre de Jesus. Ele transformou água em vinho. Quando Jesus está presente numa casa, milagres do Senhor acontecem ali. No capítulo 7 de Lucas, versos 36 e 50, tem uma outra narrativa aqui muito interessante, irmãos. Vai nos mostrar, irmãos, que infelizmente algumas casas, talvez até casa de crente, tem a presença de Jesus porque um dia se converteu. E ao se converter, Jesus entrou na sua vida e passou a fazer morada nele e abençoar a sua casa. Mas com o passar do tempo, eles não mais amam a Jesus como antigamente, não têm mais zelo pelas coisas do Senhor Jesus, não oram mais, não leem a Bíblia. Isso tem acontecido com você? Você tem deixado de orar, de ler a Bíblia? Você tem deixado de sentir alegria em participar dos cultos? Você está com Jesus, tem pedido a Jesus para abençoar a sua vida, está com você? Você vai para lá e para cá, viaja, passeia, trabalha, dorme, come, estuda, se diverte, sempre buscando o Senhor Jesus, mas não tem mais vida com Deus? Pois é, aqui vai mostrar, irmãos, que infelizmente
Embora Jesus possa estar presente em todas as casas, ou em algumas casas, mas a presença dele não tem influência nenhuma naquela casa. Ele não é senhor daquela casa. E aqui, o texto no capítulo 7, a partir do versículo 36 de Lucas, narra que Jesus Cristo foi convidado por um chefe dos fariseus, né? Certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus então entrou na casa dele. O fariseu sentou à mesa e naquela casa havia uma mulher de fama ruim. E essa mulher, chorando, se prostrou aos pés de Cristo, beijou seus pés, derramou suas lágrimas nos pés de Cristo e enxugou com seus cabelos. E o dono da casa ficou questionando no pensamento dele, no coração dele, dizendo assim: se Jesus é quem realmente ele diz que é, saberia quem é essa mulher, de que qualidade ela é, porque ela é uma pecadora. E Jesus Cristo então o repreendeu. Naquele dia, Jesus Cristo disse que ele entrou na casa daquele homem e aquele homem não tratou com a dignidade e com a honra que Jesus Cristo tem, que Jesus Cristo precisa ter, que Jesus Cristo merece, né? Ele não tratou Jesus com o devido respeito e a consideração que precisava tratar, mas aquela mulher sim, aquela mulher tratou Jesus. Ah, meus irmãos, que coisa feia, que coisa feia. Às vezes Jesus está numa casa, mas ele não é nada naquela casa. Milagres ele não faz naquela casa. Bênçãos ele não dá naquela casa. Porque os donos da casa não têm o menor respeito e a menor consideração por Jesus. Ele não é o Senhor daquela casa. Ele não é o Senhor daquela família. Isso está no capítulo, então, 7 de Lucas, a partir do versículo 36 até o versículo 50. Terceiro lugar, irmãos. Ele tem poder para curar os doentes e libertar os oprimidos e possuídos pelos demônios. O versículo 16 do capítulo 8 de Mateus diz assim: ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, diz a palavra do Senhor. No capítulo 4 de Lucas, versículo 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, meus queridos irmãos, Jesus Cristo tem poder para curar os doentes e libertar os oprimidos e possuídos pelos demônios. Foi isso que ele veio. Há muito sofrimento e muita tribulação na vida das pessoas e até pessoas endemoniadas. E o grande milagre está na pessoa de Cristo, em tê-lo nas suas vidas, em tê-los nos seus lares, nas suas casas. A presença de Jesus na família é uma bênção extraordinária, porque ele veio para abençoar todas as famílias da terra. Quarta coisa, irmãos, Jesus nunca deixa de atender ao pedido de fé de um necessitado. No capítulo 11 e versículo 28 de Mateus, há um chamado de Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 42. 40 a 42. Aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiserdes, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Irmãos, Jesus nunca deixa de atender ao pedido de fé de um necessitado. Capítulo 20 de Mateus, verso 29 até o versículo 34, diz a palavra de Deus: saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós.
e a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então Jesus parou, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Eles lhes disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os olhos deles, e eles imediatamente passaram a ver e os seguiram. Não tem, irmãos, não tem como nosso Senhor, com a sua infinita graça, bondade, amor para com os pecadores, deixar de atender ao pedido de um necessitado. Ele atende aos necessitados. Apresenta a Jesus suas necessidades. E se você o deixar entrar na sua casa, nem precisa apresentar, porque ele conhece e ele tem a solução para tudo isso. E por último, irmãos, em quinto lugar, ele tomou para si o nosso fardo de dor e sofrimento. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo que nós lemos. Para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isaías, no capítulo 53, versículo 4. É ali que se encontra esta palavra que Mateus escreveu acerca de Jesus, naquele dia quando ele curou a sogra de Pedro, tomando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. É porque Jesus Cristo carregou sobre ele na cruz do Calvário os nossos pecados e tudo aquilo que o pecado nos causa: dor, sofrimento, tristeza, morte. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 28, irmãos, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Ele entregou a própria vida, a única vida, sua vida, para nos salvar. Tomou sobre si nossas dores. Quando Jesus está presente dentro de uma família, numa casa, ele está ali para salvar e abençoar e derramar todas as bênçãos que Deus tem separado para cada um de nós. Jesus está no seu lar, irmão. Jesus está presente na sua casa, está presente na sua vida. Mateus, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, ele diz: ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Os milagres que Jesus Cristo faz por nós, ele o faz porque ele toma para ele nossas dores e os nossos sofrimentos. E para derrotar tudo isso, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Para finalizar, faça de sua casa um lugar de milagre. Convide Jesus para sua casa, ou aceite o pedido dele para se hospedar em sua casa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Abra seu coração para Jesus. Convide-o para entrar na sua casa. Ou abra a porta da sua casa, porque ele está batendo a porta. E deixe Jesus Cristo entrar. Seja você a porta de entrada de Jesus para abençoar você e a sua família e todas as famílias ao seu redor. No Evangelho de João, capítulo 14,
versículo 23, tem uma palavra abençoada de Deus, irmãos, para nós. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Que palavra abençoada, irmãos! E faremos nele morada. Eu pergunto aos irmãos: Jesus mora em você? Jesus mora, é hóspede em sua casa? Que Jesus Cristo habite em você e em cada um de nós pela fé. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Deus amado, a nossa maior alegria é ter a presença do Senhor conosco. É ter a presença do Senhor em nossa casa. Porque a tua presença conosco, ó Deus, nos abençoa poderosamente. Ó Deus, abençoa cada família em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta hora em nome de Jesus. O Senhor conhece e sabe todas as nossas necessidades e o Senhor nos suprirá cada uma delas pelo teu poder e pela tua misericórdia. Ó Deus, faça da nossa casa um lugar de milagres, um lugar de bênção, por causa da tua presença, Senhor. Porque o Senhor está em nossa vida, em nossa casa e em nossa família. Perdoa os nossos pecados e guarda-nos para louvor, glória e honra do teu nome. É a oração que fazemos ao Senhor e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus.